Ok. Ok, vem aqui, vem dar um oi aí. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite. Vem a Cris aí, nossa turma aí, para começarmos mais uma boa live. Noite. Sejam bem-vindos à nossa live. Hoje é sobre gestão emocional, como nos administrar as nossas emoções, como podemos despertar a consciência do nosso corpo físico, né, nossa razão e nossas emoções, que é justamente o que faz as pessoas ficarem pela metade do caminho muitas e muitas vezes. Então, essa noite é muito especial, eu estou voltando da Academia dos Médicos esse final de semana, muito aprendizado, nós somos hoje quase 400 colegas trabalhando sobre corpo, saúde, emoção, razão, e hoje eu vou trazer, inclusive, algumas informações que a gente teve esse final de semana, que é para ajudar você que está me acompanhando a melhor se gerir e se administrar. Lembrando, né, Tainã, que quem hoje compartilhar nossa live vai concorrer a um curso de gestão emocional que inicia amanhã à noite. O Dr. Samuel Dalalaste vai ser o meu partner, o meu parceiro, que vai falar sobre saúde, né? Os mitos das doenças, por que envelhecemos, adoecemos. Então, são 3 noites e que você pode ganhar comigo aí um curso, basta você compartilhar nossa live e concorrer. Não é isso, Cris? É isso mesmo, doutora. Nós vamos, então, responder algumas perguntas. Pode mandar aí, Cris. Vamos começar. Várias perguntas já chegando. Doutora, o João Mendes de Niterói, ele quer saber, quando uma pessoa não tem gestão emocional, isso pode ser hereditário? Pergunta, hein, João? Bem, primeira vez que alguém me faz essa pergunta. Bem, se eu for pensar que as emoções, elas começam na placa neural, a se formar na placa neural do bebê, tem uma grande chance. Então, um pai paranoico pode passar isso para o filho? Pode. Se nós levarmos em conta que a criança dentro da barriga da mãe sofre todas pelo cordão umbilical, a alimentação, as emoções que a mãe também sente, as músicas que a mamãe ouve, quando a gente faz principalmente programação neurolinguística, a gente faz reimprint, constelação, a gente percebe a linha do que acontece. Mães que fumam, por exemplo, dentro da barriga, a criança sente dor gastrointestinal. Sim, as emoções têm um percentual, mas mais importante que o percentual hereditário das emoções seriam o perfil do meio, é onde ela está inserida, é ali que as emoções, se ela até os 5 anos, que é o nosso principal período, João, da idade latente, de formar minha personalidade, como é que eu tive a minha vida em relação às demais pessoas. Se eu tive agressões, se eu ouvi gritos, se teve violência doméstica assistida ou recebida, tudo isso vai influenciar. O meio é mais forte ainda que a capacidade hereditária. Isso aí. Lembrando que quem compartilhar a nossa live, né, Tainã? Concorre a um curso de gestão emocional que inicia amanhã. Que inicia amanhã, com 150 pessoas. Você concorre a uma vaga para estar com a gente aí, descobrindo em 3 grandes noites as emoções, as doenças físicas e emocionais que o corpo pode nos trazer. Uma das coisas que eu mais falo porque adianta a gente ter um reino, ter um império, ser o dono das ideias, né? De que adianta a gente ser inovador, empreendedor, abrir filiais, se a gente não consegue se gerir emocionalmente, ou se a gente está doente, se parar dentro de uma cadeira de rodas, se parar dentro de um hospital, tudo aquilo que você construiu, o corpo pode padecer. Então, cuidar dessa máquina aqui, né? Onde a gente mora, essa casa, onde a gente habita, que é o nosso corpo, entendendo como é que a gente, tendo consciência disso, de uma parte física, emocional e racional, eu posso me administrar. Eu faria uma pergunta para você agora. Você sabe o que é uma pessoa com sucesso? Não é quem está nos 30 anos, quem está nos 35, nem nos 40. Uma pessoa com sucesso, você vai descobrir ela quando ela estiver acima dos 60, 65. É ali que você vai descobrir. Porque se ela estiver bem com a família dela estruturada, filhos, netos, genros, sogras, né? Se estiver bem, se ela estiver financeiramente bem instituída, com colchão financeiro, podendo viver uma vida confortável, não estou dizendo uma vida de rico, uma vida confortável, tendo prazer, tendo uma vida sexual ativa. Porque se você fuma, você bebe, você sabe que isso diminui. A partir dos 30 anos, a nossa expectativa a cada 7 anos de morrer aumenta. Então, você vai descobrir uma pessoa com sucesso, lá na frente. Ela vai olhar para trás e vai ver se ela soube realmente se gerir emocionalmente. Sucesso é saber se administrar.
principalmente você, depois as demais pessoas. Então, acho que é importante a gente falar sobre isso, porque as pessoas pensam que, sucesso é quem tem 25, 30, 40. Não. Você vai descobrir alguém com sucesso, é lá na frente. Manda aí, Cris, tem mais perguntas. Quem compartilhar nossa live vai concorrer a esse curso maravilhoso que começa amanhã. Gente, é 444. Nós já tivemos 444 edições do curso de gestão emocional. O último foi em Portugal. E nós vamos ter essa edição no Brasil. Amanhã começa e você pode ganhar. Basta compartilhar a live de hoje. Curte aí, compartilha e você pode levar esse prêmio maravilhoso junto com o meu grande mestre querido, Dr. Samuel, que vai estar conosco já amanhã à noite falando, né, sobre o que mais mata as pessoas. Nós vamos descobrir isso amanhã. Muitas perguntas chegando, doutora. Manda aí. O Cássio de Porto Alegre quer saber, não saber controlar as emoções pode dar câncer? Boa pergunta. Existe um livro muito importante, Cássio, que diz Das Emoções às Lesões. São 5 grandes neurocientistas que falam e têm experiências nas maiores universidades do mundo que provam, né, que 90% das doenças, em média, são psicossomáticas. Ou seja, nós não temos... É uma causa emocional que vai lesar a nossa célula. Sim. Então, nós podemos ter... uma coisa muito importante que nós temos que saber. A nossa célula, ela responde o tempo inteiro, ela é programada. O nosso corpo é assim. Nós somos de eletricidade. Por exemplo, se eu quiser medir a eletricidade do meu cérebro, eu vou lá e faço um eletroencefalograma. Se eu quiser medir a eletricidade do meu coração, eu vou lá e faço um eletrocardiograma e vou medir. Então, nós temos um sistema elétrico, um sistema de programação e um sistema fantástico de proteção. Você já acordou, por exemplo, de manhã com um anel, com o dedo inchado, o pé inchado, alguma parte do corpo, ou o rosto inchado? É a sua célula que dá a primeira reação. Ela reage inchando. Ei, tem alguma coisa que não está bem. Então, o primeiro processo que ela faz é inchar. O segundo é diluir. Tentar drenar isso aqui quando não está bem o meu corpo, as toxinas que eu como, a parte emocional que eu estou tensa, que eu estou estressado. Cortisol em excesso pode matar. Ela tampona no quarto momento, ela excreta, ela manda embora, e se ela não conseguir fazer nenhum desses 4 processos, então ela fica rebelde a tua célula. Ela diz assim, não quero mais, vou mutar. Ocorre o que a gente chama de mutação. Vou mutar, não quero mais, a partir de hoje eu só quero comer glicose e glutamina, eu não quero mais saber de nada. E essa é a célula que, depois de todas as tentativas, te mostrou todos os sinais, ela então pode virar uma célula cancerígena e é aí que nossos problemas começam, depois de instalada uma patologia. O que nós temos que fazer é não deixar isso se instalar. Nós temos um processo fantástico, neuroendócrino imune. Eu tenho que ter noção desse complexo, nós somos hormônios, a cereja do bolo é os hormônios. Então, quando eu tenho pacientes com depressão, quando eu tenho pacientes com ansiedade, é tudo hormonal. E nós temos que fazer um aporte disso para nos transformarmos em um porto seguro. Então, aqui dentro é uma reação. A dor, ela é muito bem-vinda. Imagina você se a gente não tivesse uma sinalização da dor. Uma chapa quente de 300 quilos que eu boto as mãos em cima. Se eu não tivesse uma reação à dor, eu ia me queimar, eu ia morrer. Então, a dor, a doença são sinais que mandam você, stop, para o seu corpo melhorar. E você pode descobrir isso e muito mais. Amanhã, a partir das 7 horas, nós temos nosso curso de gestão emocional, edição 444, e você pode ser um ganhador. Basta compartilhar com a gente aí a nossa live e concorrer a esse prêmio amanhã. É isso, Cris? Isso aí, doutora. Manda mais. Tem mais pergunta aí? Tem muitas perguntas. Um beijo para esse pessoal querido que está entrando. Olga Sodré, do Rio de Janeiro, que eu vi que está entrando aí. Regiane, do Rio Grande do Sul, né? Karina Rangel, que está aí com a gente. Jair, beijo a todos vocês. O pessoal da universidade está nos acompanhando aí. Universidade de Negócios. Um grande abraço a todo mundo aí. Façam suas perguntas que a gente vai falando. A Amanda, do Espírito Santo, pergunta, doutora. Falta de controle emocional pode causar depressão? Uau! Falta de controle emocional pode causar muita coisa. Pode causar perda de casamento, relacionamentos, pode causar perdas não só de patologias, mas
perdas também pessoais, né? Quando a gente não tem controle emocional. Quando um casal, por exemplo, um é mais ativo, o outro é mais passivo, vai ter problema de agressão, de verbalização. Mas depressão é um componente muito importante que, na maioria das vezes, a depressão acontece por uma disfunção hormonal. Então, muitas vezes a pessoa tem, por exemplo, hoje a gente tem hormônios bioidênticos, né, que são hormônios muito semelhantes ao que a gente já tem. Então, eu consigo controlar. Vou dar um exemplo para você. Energia é uma coisa que eu falo muito em aula, que a pessoa não é motivação, é energia. Energia é a tua célula. O teu maior dinheiro, vamos dar um exemplo, na Inglaterra, o que vale é libra. Portugal, euros. Lá nos Estados Unidos, dólar. Aqui é real. Para a vida, a moeda que vale se chama ATP. E o ATP está na tua célula, na tua mitocôndria. Quando os teus aminoácidos não estiverem encarrilhados, você vai ter problema de energia e vai desregular todo o teu composto. Então, eu até tenho vontade de fazer as coisas, eu até tenho planos para fazer as coisas, mas eu não consigo. E não é que a pessoa seja preguiçosa. Muitas vezes ela realmente está tendo aqui um déficit hormonal. E isso é uma coisa que nós temos que ter noção, que antes de eu descartar qualquer coisa, eu tenho que fazer uma consulta médica, eu tenho que me informar, fazer os exames e descobrir se eu não estou tendo um distúrbio aqui, ou imune, ou endócrino, ou neurológico, que pode me levar a uma depressão. Depressão é coisa séria. As pessoas se matam por causa de depressão. Não é assim, deixou de viver. Não. Ela é levada a, inclusive, uma diminuição da questão da vasodilatação cerebral. Isso é uma coisa que a gente explica, são 3 horas de explicação dentro de gestão emocional, onde que a depressão entra. Então, não é algo que as pessoas inventam que tem depressão, ou é só pensar positivo. Gente, que bom seria se a gente desse a informação assim, pensa positivo que tu vai sair da depressão. Não. Depressão é um distúrbio histoquímico que acaba gerando todo o corpo da pessoa, mexe, bagunça com tudo, muda a libido dela sexual, muda o relacionamento, doenças estão que baixa a imunidade, é coisa séria e é uma das patologias que mais atinge hoje a população mundial. Hoje, em primeiro lugar, nós temos as doenças cardiovasculares. Daqui a pouquinho, em 2030, a previsão da Organização Mundial de Saúde é que depressão vai ultrapassar isso. E pasmem, hein? É o momento da humanidade que a depressão está mais em alta, 17 a 29 anos, para você ter uma ideia, é o maior número de depressão e suicídios. Então, a juventude hoje está sem norte, está muitas vezes sem os seus valores e vai entrando nisso mesmo, vai entrando sem atenção e esse distúrbio vai tomando conta. Então, grande parte das depressões são hormonais. Claro que os fatores emocionais são o gatilho. Vou dar um exemplo para você. A gente pode comparar o DNA, por exemplo, a um peixe. E o aquário, onde esse peixe vive, é a epigenética, é o meio que ele está, é a água. Então, o peixinho, ele vive dentro da água. Essa água tem que estar limpa, essa água tem que estar boa. Se essa água começar a ficar doente, apodrecer, o que acontece com o peixinho? O peixe também vai ficar ruim. Agora, nós pegarmos esse peixe e trocar toda a água do aquário, com certeza ele vai melhorar. Então, muitas vezes não é a pessoa, é o ambiente que ela está inserida, é a família que ela está compactuada. Então, tudo isso influi dentro do contexto da depressão. Ficaríamos 3 horas falando sobre isso, mas que depressão é algo sério, deve ser cuidado, deve ser investigado, deve ser levado a pessoa aos cuidados. O meu mestre, um deles, Dr. Lair Ribeiro, diz que não existe doenças patológicas emocionais, existem células mal cuidadas. E é esse o nosso papel, cuidar das nossas células de uma forma correta e abrangente. Lembrando, Cris, que quem compartilhar a nossa live concorre ao curso de Gestão Emocional que inicia amanhã aqui na cidade de Gramado, né, Canela. Né? Turma 444 aí com o nosso grande mestre, Dr. Samuel Dalasti, um dos grandes médicos que atende em São Paulo, Rio de Janeiro, aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e que ele hoje é uma das pessoas que mais entende aqui a nível de Brasil sobre do que é que as pessoas mais morrem e como podem ter uma vida longa, né? Não é chegar aos teus 70 anos com dinheiro contado, uma vida difícil, é chegar lá bem, vivendo bem. A Regiane quer saber, as patologias nas crianças, como se formam?
patologias, depende da patologia que ela quer saber. É uma pergunta muito ampla. Nós estamos falando de patologias mentais, nós estamos falando de patologias respiratórias, cardiológicas, tenta trazer alguma especificidade que nós lançamos aí. Patologias, eu já falei antes, 80%, 90% são emocionais e 10% são de condições hereditárias e genéticas, que não é a mesma coisa. Então, nós temos que ver, claro, que a história clínica, pregressa, familiar, eu vou dar um exemplo. Eu peguei uma paciente que veio para mim, 3 meses no meu consultório, ela chegou para mim com... A história é que ela começou a ter perda de memória, déficit cognitivo, não está rendendo mais na escola, 11 anos. Eu chamo a família, pergunto se tem alguma coisa hereditária, algum familiar, não teve nada, e a menina perdendo nota e perdendo tema, e com a história, e consultando um médico, consultando outro, e eu faço uma pergunta muito interessante, olha o aquário. Há 3 meses atrás aconteceu alguma coisa que começou o gatilho, que a gente chama o trigger, né, disso aí, e então o pai me diz, não, 3 meses não aconteceu nada, o que aconteceu foi que a gente foi para a Disney, a gente foi nos Estados Unidos. E eu viro para a menina e pergunto, você foi na montanha-russa? Várias vezes. Bem, encaminhei para um colega neurologista que fez, então, uma ressonância. Lesão da célula túrcica. O nosso cérebro ele não foi preparado para grandes oscilações ou uma velocidade violenta. Há um jogo do nosso hemisfério cerebral lá dentro. Lesão da célula túrcica significa que não tem cura isso. Vai ficar assim para o resto da vida. Então, muitas vezes vai diagnosticar errado, um Alzheimer, uma perda de memória. Eu tenho que investigar a história clínica para saber exatamente o que pode isso me ajudar. E muitas vezes a história clínica ajuda muito mais que os fatores hereditários. O ambiente, eu acabei de falar, o aquário que a gente vive. Lembrando que quem compartilhar a nossa live de hoje, Cris, vai concorrer, né, a um curso de gestão emocional. Até amanhã, meio-dia, você vai saber se vai fazer parte com a gente dessa edição 444, que vamos falar muito sobre gestão emocional. Muitas perguntas, doutora. Muitas, nós temos ainda 10 minutos, Tainã. 10 minutinhos. Manda aí, pode mandar um beijão para essa turma querida que está nos acompanhando, que eu estou vendo aqui vários, a Paola, né? Paola que bateu com a gente aí 4 milhões, foi isso? Milhões. Né? No nosso desafio do coach. Aí um grande beijo, seja bem-vinda. Beijão. O Vitor de Belo Horizonte quer saber, tomar vitaminas ajuda na gestão emocional? Boa pergunta. Tomar vitaminas ajuda a gente a se gerir emocionalmente? Ajuda se você tiver um bom profissional que saiba fazer isso, porque não é qualquer vitamina e tomada de qualquer jeito. Vou te dar um exemplo. Se você tem uma deficiência, por exemplo, de vitamina e o teu médico te deu para te tomar ácido fólico. O ácido fólico, ele vai até melhorar junto com a B12 na questão sanguínea do teu exame de sangue, mas não quer dizer que ele entrou na célula. Tem que ser o metilfolato. Então, vai depender a forma com que você vai arrumar essas vitaminas. A gestão emocional não é, como boa pergunta dele, não é só uma questão que a pessoa é estressada. O estresse vai fazendo lesão, a ponto de lesar as nossas células. A célula ela é um ser único. Você imagina que cada célula tem uma programação e tem dentro de cada célula como se fosse um soldado, um robozinho. Dentro da Tânia tem 100 trilhões de células, dentro de você também. São 100 trilhões de robozinhos prontos para obedecer um comando cerebral. Esse comando cerebral que está aqui é que vai coordenar duas coisas importantes, que são as duas formas que nós temos hoje de tramitar na vida. Nós temos um lado de nós que é consciente e nós temos um outro lado que nós não temos acesso, que é o inconsciente. Não temos acesso porque nós vivemos no lado consciente, mas 5% é o lado consciente, 95% é inconsciente. Costumo dizer em aula que é como você pegar uma pessoa sonâmbula. A pessoa, quando ela está sonâmbula, ela acorda de madrugada, né? Ela levanta, ela anda por tudo que é lugar, ela volta, ela deita, você pode perceber, ela não risco nenhum, ela deita de volta, mas ela não lembra o que aconteceu. Quem é esse ser que toma conta de você de madrugada, que levanta, começa a andar por tudo que é lugar, volta e não lembra de nada? Então, o inconsciente é uma força poderosíssima dentro de nós. E o segredo, presta bem atenção no que eu vou te dizer agora, de controlar as emoções, em parte,
em parte não, em grande parte, está exatamente de entrar lá dentro do teu inconsciente e esse inimigo que você não vê transformar em amigo. Porque quando você não sabe lidar com o inconsciente, ele pode ser seu inimigo. O inconsciente é uma força de sobrevivência interna que nós temos. Nós temos 3 grandes parâmetros, né, dos nossos arquétipos cerebrais. Nós temos a parte que é racional, nós temos o sistema límbico e nós temos um sistema reptiliano onde os traumas ficam alojados. Então, os animais têm isso muito bem. Por exemplo, se você pegar um cachorro e você vê ele chacoalhando do rabo até a cabeça, é porque ele conseguiu liberar um trauma naquele momento. Nós não temos isso. A forma que a gente tem é através de determinadas atividades, exercícios, conseguir liberar. Agora, quem é sedentário não consegue isso. E a Organização Mundial da Saúde, ela é clara. Uma pessoa, para não ser sedentária, ela precisa fazer 10.000 passos por dia. Então, você pode controlar isso naqueles reloginhos, comprar um timer, fazer tudo isso. E controla, para que você possa ter uma gerência melhor do teu próprio organismo em prol de você mesmo. E o teu inconsciente sabe disso quando você cuida dele ou não. Então, nós podemos ficar a noite inteira aqui falando sobre gestão emocional, sobre administrar as emoções. Nós temos um momento muito importante que é o sono. Se você não está tendo um sono bom, tuas células estão reagindo. Lembra dos 4 princípios iniciais que eu falei, Cris? Inchar, eu incho, já é uma forma que a minha célula tem para me dizer, opa, né? Ela pode mutar se eu não cuidar isso. Então, o tempo inteiro, o nosso corpo dá sinais. E uma das coisas que eu sempre digo para meus alunos, vá atrás de sinais. Sinais são dados no teu corpo. Sinais são dados nos negócios. Sinais são dados nos relacionamentos. Você percebe quando está bem, quando não está. Sinais são dados entre os amigos. Quem é amigo de verdade, quem é sua fachada. Então, os sinais, quando você começa a ter essa antenação, é olhar além. É olhar além, é pegar um exame de sangue e observar ali que não é só uma questão sanguínea, é uma questão dentro da célula. Como é que eu percebo isso? Então, saber a sensibilidade, a especificidade e a acurácia de um exame de sangue laboratorial. Então, existe um além do que a gente está vendo nos números, nas estatísticas que a gente tem que buscar atrás. Então, eu poderia ficar horas, estou triando aqui as perguntas, tem muitas perguntas sendo feitas, né? É muito feliz estar aqui com vocês falando sobre isso, é muito importante, porque administrar-se emocionalmente é o segredo para a vida longa e próspera, né? Se você não tiver administração emocional, você vai perder sócios, casamentos, amigos, filhos, relacionamentos. É ali que as pessoas se perdem. E não adianta, minha família não tem jeito, não vou dar mais bola para ela. Meu amigo, o que adianta ter um império se não tem para quem contar? Nós temos aqui uma raiz, que é o pai, a mãe, eu. Há aqui uma identidade psicofísica e emocional. E que nós temos que aprender a lidar com isso. Não preciso aceitar um pai lá que é alcoólatra, mas eu tenho que entender que esse é o meio dele viver, que ele é a pessoa que me deu a vida, que, enfim, há uma família e eu tenho identidades que eu tenho que entender isso. Eu acho que é isso que gestão emocional faz, a gente entender isso tudo. Então, é muito feliz, né? Estou vendo a Rose entrando aqui, que fez o 9º Extreme, né? Ela está dizendo aqui, grande beijo, Rose Asma, que é um pilar nosso aí. Lembrando que quem compartilhar hoje, Tainã, ganha, né? Vai concorrer e vai ganhar um curso de gestão emocional, 444 edições, e você pode fazer parte dessas 3 noites maravilhosas que estará comigo, ele, Dr. Samuel Dalalassi, um dos maiores especialistas do Brasil em endocrinologia, hormônios e como o nosso corpo reage. Vai aí, Cris, que tu tem 3 minutos aí, Cris. A Júlia Andrade, de São Paulo, quer saber o que mais mata as pessoas? Boa pergunta. O que mais mata? Nós podemos falar que tem 5 pesos pesados que mais matam. O primeiro deles é o infarto, né? Hoje as doenças cardiovasculares ainda são o número 1 no mundo inteiro. Então, é elas que mais matam. O infarto agudo do miocárdio é hoje o vilão, né? E como eu descobri no final de semana, um eletrocardiograma de esforço não diz nada. Ele só vai te dar estatisticamente com uma sensibilidade de 61% a 65% de eficácia. Segundo peso pesado que mais mata, acidente vascular cerebral. Nosso corpo, nossas veias são constrição, vasodilatação. Constrição, vasodilatação. Né? O nosso movimento, eu faço flexão e eu estendo. Coração,
ele fecha e ele abre. Vou te dar uma informação importante do coração. O coração ele tem uma carga eletromagnética muito forte, é a maior do corpo. E quando você está com outras pessoas, ele atinge um raio de 2 a 3 metros a outra pessoa que está ali. Então, quando você vai cumprimentar ou abraçar alguém, você está dando uma carga e também está recebendo uma carga eletromagnética. Cuidado quando você está com pessoas que não são de uma boa contaminação para você, né? A gente chama aqui na universidade sardinhas, aquelas pessoas que não somam, não contribuem, que são negativas. Então, não existe assim, eu vou dar e vou... Não, você dá ou você recebe. Então, é muito importante se blindar, né? Por isso, talvez, que o que o Japão faz? É namastê, né? Na sua humildade, namastê, ele não toca. Então, porque ele sabe disso, essa informação é milenar, que nós temos uma carga elétrica que a gente passa para as pessoas. Então, saber se proteger quanto a isso. Eu falei no infarto, falei no AVC, diabetes. É ela hoje, a resistência insulínica, né? É ela que mais mata. E eu vou dizer para vocês, diabetes tem cura. É fácil curar diabetes, desde que você tenha o protocolo correto. Diabetes já tem um retorno em 15 dias fantástico se você seguir o protocolo que é dado em cima disso. Então, diabetes tem cura, mas é a terceira que mais mata. Quarto peso pesado, câncer. Câncer é o vilão. E eu vou te fazer agora uma coisa para você ficar com bastante dúvida aí. Um dos maiores cânceres é o melanoma, sol, né? No entanto, em 1910, 90% da população trabalhava no sol. E não se tinha câncer. Não se ouvia falar em câncer. Hoje, na data atual, 10% apenas trabalha no sol. E o índice melanoma é... Será que é o sol o problema? Será que o sol... É a dúvida que eu quero plantar em você para uma próxima live para nós responder. Câncer hoje é o vilão, ele ainda mata desesperadamente as metástases. Uma coisa importante que eu acho que nós temos que falar, erro médico é violento, né? Nos Estados Unidos, 220 mil pessoas morrem por ano por erro médico. Saiu agora há pouco aí na revista, na Exame saiu, na época saiu. Uma estatística interessante nos Estados Unidos. 25% da população tem porte de arma. 25% a 30% tem porte de arma. E por ano, morrem 15 mil pessoas de tiro, acidental ou provocado. Quando 220 mil morrem por erro médico. Isso dá uma estatística para você que nos Estados Unidos, por ano, 900 vezes mais as pessoas morrem por erro médico do que por um tiro acidental. Então, é forte isso. Então, há uma coisa que a gente tem percebido muito, há muita incompetência e desinformação. E não é só na área médica. Se você pegar na área do direito, né? Se você pegar, por exemplo, arquiteto, eu já tenho sorte, tenho arquiteto que é bom, me entrega as coisas, faz, e tem aqueles que não são bons, que prometem para você lá para 15 de maio, junho, julho, agosto, setembro, ainda não entregou o que ficou te protegendo. Então, é todas as áreas, tem gente incompetente. O que a gente tem que fazer? Procurar profissionais bons, procurar profissionais que tenham realmente conhecimento, que tenham resultados. Se informe sempre com as pessoas que passaram pela mão daquele profissional, indiferente, seja médico, seja dentista, seja advogado, seja arquiteto, não importa. Procure sempre clientes para ver o que essas pessoas estão falando e aí você vai ter uma segurança em qualquer área. E a última que eu queria falar, dos 5 pesos pesados, que eu vou falar muito na segunda noite que digestão. Alzheimer. Mais sério do que você possa pensar. Mais agravante do que você possa pensar. Ele chegou com tudo. A partir de 60 anos, nós temos uma estatística violenta. Nós começamos a entrar em declínio mental. E não é você... Eu tenho uma notícia para te dar. Talvez você não saiba. Mas você que está me assistindo, e eu mesma, nós já temos dentro de nós o fungo que vai nos comer quando a gente morrer. Eu não deveria nem estar falando sobre isso. Dentro de nós existe um sistema que é o corpo humano, nosso organismo, que pode facilmente se deteriorar muito mais rápido ou simplesmente ter uma longevidade maior. Uma das coisas que mais tem acometido as pessoas é o Alzheimer. E por incrível que pareça, não é tanto familiar,
mas como adquirido. E as coisas que nós temos feito na nossa vida moderna têm levado ao Alzheimer se instalar. Metais pesados, alimentação errada, né? Eu tenho um paciente meu que só fazendo 2 manejos, ele voltou a escrever depois do protocolo. Então, o Alzheimer é uma coisa que dá para mexer. Tem muitas drogas que estão vindo agora, mas existe algo muito mais forte que as drogas novas. Existe a alimentação. Nossa célula, você é o que você come e o que você pensa. A nossa célula é reproduzida para fazer isso aqui funcionar. Nós somos, como gente fosse um veículo, um transporte. Se você colocar óleo diesel num carro a gasolina, o que vai acontecer? Bota um pouquinho por dia. O carro vai enguiçar, vai dar problema, vai estragar, vai ter que ir para a oficina, vai ter que remediar. Então, é a mesma coisa no nosso corpo. Nós fomos feitos, você pegar aí nós há 20 mil anos atrás, era dieta cetogênica. Era comer carne e coisas verdes, frutíferos, verdes escuros. Era isso que o homem sobrevivia. A nossa alimentação mudou muito. Então, o que a gente come é o que o nosso corpo inteiro prepara. Hoje, nós temos 100 milhões aqui no nosso intestino de macrobiótica, que é o 3º cérebro, como diz o Dr. Samuel. Então, nós temos que entender muito bem hoje da nossa questão imune, neurológica, cardiovascular. Nosso corpo, como é que ele funciona e como é que esse carro pode se transformar numa Ferrari. Você pode ficar com o carro caindo aos pedaços, e a sua velocidade vai ser uma, e também você pode não chegar bem lá na reta final, ou você pode ter uma Ferrari e desfilar aí pela vida, feliz da vida, com um motor potente. É isso que a gente tem que falar. Quando eu falo em gestão emocional, não é só a parte psicológica. A parte psicológica também é afetada pela tua alimentação. Dependendo do que você come, você fica irritado, você tem estresse, você piora. Então, é uma questão fundamental nisso. Um grande beijo aí pro pessoal que está entrando. Quem compartilhar nossa live, né, Tainã? Concorre a um curso de gestão. Vai concorrer a um curso de gestão emocional, que amanhã vai estar com a gente aí, mais, né, de 150 pessoas aí, né, a turma 444. Compartilha aí, você pode concorrer. Eu sei que a gente esgotou o prazo, já passamos. Última pergunta, manda aí. O Marcel de Santa Catarina, doutora, ele quer saber se você tem alguma dica para ajudar as pessoas a se administrar emocionalmente. Nós temos 8 dicas para se administrar emocionalmente, tocar a vida com blindagem, que eu digo, né? Você tem que se blindar em todos os sentidos. A gente não pode ficar refém nem da gente, nem dos outros. Mas uma dica muito importante para ti, Marcelo, imediatamente tu pode fazer. Não tem custo, mas tem que ter atitude para fazer. Caminhadas 40 minutos por dia. Por quê? Caminhar faz com que eu libere hormônios que você encontra nos antidepressivos. Caminhar faz com que as minhas artérias tenham vasodilatação. Caminhar faz com que a gente relaxe. Vou dar um exemplo. Quando um aluno vem para mim, eu tô com raiva, briguei com fulana, briguei com ciclano. Pega a raiva, bota no bolso e corre pelo menos 5 quarteirões. Veja o que acontece com a raiva. Ela vai embora. Então, aquele momento emocional que nos prende no trauma, e a amígdala sabe muito bem que é o medo que está dentro do nosso cérebro, lá na amígdala, que se manifesta por lá, ele tranca. Então, quando eu corro, eu consigo fazer isso fisiologicamente melhorar. Então, atividade física, 40 minutos por dia, vai fazer você melhorar sua gestão emocional em pelo menos 30% a 35%. É a dica que eu dou pelo tempo esgotado. E um grande beijo, que vocês tenham uma excelente semana, gente, com muita alegria, felicidade, capricha na atividade física, administrando as suas emoções. Lembrando que quem compartilhar nossa live, hein, gente? Concorre para um gestão emocional que inicia amanhã. Concorre a um gestão que inicia amanhã. Um grande beijo a todos vocês, espero ter ajudado. Ó, beijo no coração. Hey!